Aquela irmã era uma irmã fervorosa, estava sempre na igreja, orava, mas de alguma maneira foi arranjar um relacionamento que, pronto, ali é só Deus na causa. A irmã agora é uma alma triste, amargurada, às vezes já não participa nas orações, às vezes é sábado que nem vem na igreja, está passando mal, está passando dificuldades. Lamentamos porque a realidade boa de alguém, aquilo que era a essência positiva de alguém, se perdeu por causa de alguma coisa, por causa de algum elemento que aconteceu na história, por causa de alguma coisa que vai intrometer-se no ciclo normal da história. E a Bíblia diz a respeito de Uzias, a sua fama divulgou-se até muito longe, foi maravilhosamente ajudado por Deus, até que se tornou forte. Se nós vemos o livro de Deuteronômio, queridos irmãos, gostaria de convidar os irmãos a lermos junto o livro de Deuteronômio, capítulo 28. Nesse livro nós encontramos a promessa de Deus referente à nossa obediência. Deuteronômio, capítulo 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, diz a palavra de Deus, o Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha a palavra do Senhor, queridos irmãos. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor, estamos a ler o livro de Deuteronômio 28. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí o versículo 3 em diante vai citando as bênçãos, vai mencionando as bênçãos. Número 1, bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Versículo 4, bendito o fruto do teu ventre, em outras palavras, os teus filhos serão abençoados. O fruto da tua terra é o fruto dos teus animais e as crias da tua vaca, das tuas ovelhas, em outras palavras, as tuas rendas, os teus negócios serão abençoados. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Todo aquele irmão que é contra ti, aquela irmã, aquela vizinha, aquele tio, aquele primo. Quer dizer, quem se levanta contra ti sem razão, os teus inimigos. Aqueles que te olham mal, sem você saber que te olham mal. Aqueles que te odeiam, sem você saber que te odeiam. Podem estar sentados junto hoje, aqui nessa igreja, nesse culto. Mas para te fazer plano. Diz que eles serão envergonhados aos teus olhos. Diante da tua face serão envergonhados na tua presença. Porque você tem as portas da bênção de Deus abertas sobre você. E a proteção e a segurança de Deus assente sobre você. E tendo isso, nós não precisamos de mais nada. Precisamos mais de quê? Porque todo o resto que nós adquirimos não nos protege a vida. Não são os nossos bens que nos guardam. Não são os nossos bens que nos salvam. O dinheiro ou outras bênçãos materiais que nós temos nos dão uma dignidade, sim. E nós conseguimos ver um pouco o conforto que esse mundo pode nos dar, sim. Mas não salvam a nossa vida, não nos cuidam, não nos protegem. Quem nos protege é Deus. Eu já partilhei essa história com o Ministério da Mulher, quando estivemos aí no programa de jejum, na igreja de Betânia, mas eu gostaria de partilhar agora com a igreja de forma geral. No Congo do Cubango existia um ancião muito respeitado pela sociedade e pela igreja. O ancião, quando se levanta para falar, não tem como. Esse ancião é um homem de Deus, O ancião tinha a sua esposa, que não é a companheira ajudante do ancião, tinha a sua esposa, uma mulher de Deus. Entretanto, este ancião que a igreja só sabia que é homem de Deus, na verdade não era de fato homem de Deus. Porque além da sua esposa, além da sua, não é, digamos, o irmão aqui a apresentar falou água fresca, não?
uma fresta. Outros falam unha, né? Além da sua unha. Tinha mais um outro instrumentozinho para ajudar a se coçar. Tinha, né? Vou falar, um pneu de socorro, é isso, né? E esse pneu de socorro do tal ancião era outra irmã da mesma igreja. Era outra irmã da mesma igreja. As escondidas, quando ninguém está vendo, aos olhos das pessoas ninguém consegue notar, mas o ancião tinha um caso com essa irmã. Essa irmã não se contentou com o fato de ser do tipo pneu de socorro, lhe procura quando estão lhe precisar. Não lhe assumem publicamente, porque não podem lhe assumir. É pecado. A igreja vai lhes riscar. Não pode. É apenas a mulher das escondidas. Quando o ancião está se apresentando na igreja, apresenta o ancião e a mulher dele. É aquela irmã, não é ela. Quando o ancião está sendo escalado numa igreja, está sendo convidado numa outra igreja, o ancião vai com a mulher dele, não vai com ela. E ela olhou, não. Ficamos só assim nos bastidores, figura dos bastidores, não dá certo. E a Bíblia diz que separa o casamento né? O adultério, o quê? Então, o ancião não pode ser eliminado, porque senão já não vai ser mais assim. Eu também vou me eliminar. Sobrou uma parte. O adultério é o quê? A morte. E ela foi pedir conselho, foi procurar. Aonde é que existe mesmo aquele feiticeiro que é mesmo respeitado pelo seu trabalho forte? E lhe aconselharam, não, está ali, vai ali, vai ali. E ela foi procurar essa pessoa. Tenho um problema. Eu preciso ser assumida como a mulher daquele homem. Eu preciso ser assumida. Mas isso não é possível enquanto aquela senhora estiver ali. Enquanto aquela senhora existir. Eu preciso que você me elimine. Está bem, tá bem. A soma de dinheiro foi aí acertada, paga-me isso. Um montante de dinheiro. Ela se esforçou e conseguiu aquele dinheiro para ir pagar neste homem, para eliminar a senhora, a esposa do ancião. E ela conseguiu, veio e pagou. E aquele homem lhe disse, só uma semana, apenas uma semana é o que eu preciso. E essa senhora vai morrer. Essa senhora vai deixar de existir. Muito obrigado. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia, quarto, quinto, sexto dia, sétimo dia, oitavo dia, nono dia, décimo dia. A senhora não morreu. A senhora vai atrás desse cabelo. Como é que fica? Você me deu uma semana. O que é que se passa? Não, me dá só mais uma semana. Não deu certo dessa vez, mas dessa vez eu não vai falhar. Primeiro, segundo, quinto, sexto, sétimo dia, oitavo, nono, décimo dia. Passou a segunda semana. A senhora não morreu. Agora foi buscando justiça. Você parece que está me enganando. Você... Não. E aquele homem foi corajoso o suficiente para admitir diante da senhora. O problema é que sempre que eu envio a minha águia, ou quando eu envio a minha jiboia, eles encontram a senhora Paula. Aquela senhora é uma senhora da oração. E os emissários que eu mando nunca conseguem fazer nada. Porque aquela senhora está envolvida em luz, está protegida, não temos como. Não conseguimos. Porque ela é da oração. A senhora entendeu não que eu fui burlado? É muito dinheiro que eu gastei, é muito dinheiro que eu não posso perder. Perder mesmo assim os milhares. Tem que me devolver o dinheiro, se não, vou queixar na polícia. Queixar na polícia. Foi queixar que foi burlada por um feiticeiro. E porque foi queixar, toda a história saiu. E aquela senhora, a esposa do ancião, então ficou sabendo quem realmente é o seu esposo. Afinal, é isso que está acontecendo.
E quem realmente é a irmã que senta com ele de lado na igreja, afinal é você. Não são os nossos Deus que nos protegem, queridos irmãos. É Deus. E a grande questão é, você está em paz com Deus? Estamos em paz com Deus de tal maneira que podemos reclamar a proteção de Deus sobre a nossa vida? Como estamos diante de Deus? E ao terminarmos esse ano de 2024, como estamos diante de Deus? Como é o nosso compromisso e o nosso relacionamento com Deus? Porque a proteção e a bênção vem do Senhor. O Deuteronômio apresenta isso. Os teus inimigos serão envergonhados. Mas voltamos ao nosso texto principal. Até que este homem se tornou forte, ali, diz a palavra de Deus, que começou o problema dele. Já sabemos que Deus está disposto a nos abençoar e as bênçãos estão ali. Bênçãos materiais, bênçãos nos filhos, bênçãos em casa, paz. Mas muitas vezes nós oramos suplicando alguma coisa que talvez Deus acha melhor. Não nos dá. Às vezes nós clamamos muito por uma coisa que Deus sabe que nos dando pode nos prejudicar. Pode nos levar para a perdição. Ele sabe, nós não sabemos. E nós clamamos, choramos, discutimos com Deus, quem sabe. Mas Ele sabe que vai nos prejudicar. Então a nossa oração muitas vezes contraria a vontade de Deus. Deus nos dá a benção, queridos irmãos, que o nosso coração pode aguentar. Deus nos dá a benção que sabe que o nosso coração vai aguentar. E às vezes a escassez, às vezes quando nós não temos nada em casa, às vezes aquela é a benção de Deus sobre nós. Aquela é a forma de Deus nos proteger. Às vezes não é a restrição, não é a incapacidade. Às vezes é a própria bênção de Deus sobre a nossa família, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Porque Deus sabe que a prosperidade seria um inimigo para essa família, para esse lar. Às vezes, a escassez que Deus nos dá é a nossa bênção. É a nossa bênção. Uma vez, o pastor Olega partilhou que uma irmã procurou ele, dizendo, pastor, me ajuda a orar. Lá em casa estamos a passar mal. Estamos a passar mal. Meu esposo não tem trabalho. Meu esposo não tem renda. E o que eu faço, às vezes, não consegue suprir. Por favor, pastor, me ajude a orar. Para que meu esposo também tenha alguma coisa, uma fonte de renda. Tudo bem, o pastor orou, oraram juntos. E a irmã foi convidando na oração. E mais cedo ou mais tarde, o irmão conseguiu essa bênção esperada. É bênção, não é um emprego, trabalho. É bênção. Mas depois de um tempo, a irmã veio procurar o pastor. Pastor, uma coisa não está bem. Por favor, pastor. Vamos orar. Vamos só pedir. Por favor, pastor. Não quero mais. Não quero mais. Como assim, irmã? Não. Vamos só orar para Deus tirar o emprego do meu marido. Ele agora não para em casa, pastor, não para em casa, não para em casa, é visita agora. Sempre que tem salada, se não ganhou asa, pode passar a noite fora, pode. Já não, pastor, não está bom. Pelo menos quando ele não tinha, me respeitava. Pelo menos quando ele me amava. Vale a pena, pastor, vale a pena quando nós não tínhamos. Do que agora que ele tem estamos a sofrer, não tem respeito, não tem que. Ainda por cima o que devia vir em casa, gasta lá fora nas brincadeiras dele. Pastor, por favor, me ajuda só. Me ajuda só. E a irmã no seu trabalho individual foi orando, pai, por favor, tira o emprego do meu marido. Tira o emprego do meu marido. E não demorou muito, mas veio em casa chorar, reclamar, resmungar, muito chateado. É o que, pai? Ah, não, que a situação está bem complicada. Assim mesmo, perdi o emprego. A irmã disse, coragem, ei pai, coragem só. Deus vai. Deus não sabe, Deus vai. Deus sabe tudo. E ela, quando foi ao quarto, foi, pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado. O marido agora vai parar em casa. Alguns irmãos, querida igreja,
já tem um pecado dele no coração. Já tem um pecado dele. Só que às vezes o pecado que ele tem no coração precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro. Tem um pecado que custa. Tem pecado que custa. Tem pecado que gasta dinheiro. Então ele precisa do dinheiro. O pecado está com ele. O plano está com ele. Mas quando não tem, então ele fica concentrado numa pessoa humilde, uma pessoa calma. Uma pessoa parece, não, é boa pessoa. Não. Ele só está esperando financiamento para o pecado dele. Só está esperando disso. Porque às vezes ele tem a mulher do sonho dele está na cabeça dele. Está na cabeça dele. E ele vive com a mulher das suas possibilidades. Está entendendo, irmão? É a mulher das suas possibilidades. Ninguém não obrigou ele, não escolher, ele não foi procurar, conquistou, falou todas as palavras. Ele até estava a negar, mas insistiu. Agora conseguiu, ele trouxe em casa. Ela vai dizer, essa aqui é das minhas possibilidades. Mas a do sonho é outra. Então, quando formos orar, queridas irmãs, ora assim, Pai, dá-nos a bênção que o Senhor sabe que vai nos fazer bem. Dá um emprego, sim, mas se for de acordo com a tua vontade. Permita-nos crescer, permita que o negócio cresça, mas só se for de acordo com a tua vontade. Porque se não for, Pai, não nos dê. Permita o nosso coração permanecer firme na tua palavra. Ao olharmos para o crescimento e para a prosperidade, muitas vezes se torna a armadilha de Satanás para levar muitos para a ruína. Muitos para a ruína. Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz que o orgulho vem antes da ruína. Vem antes da ruína, quer dizer, quem se orgulha, quem se exalta, quem entende que está no topo, que cresceu, está no primeiro caminho, está no primeiro passo para se arruinar. Existe diferença entre gratidão e o sentimento de superioridade, o complexo de superioridade. O irmão era humilde, era calmo, sim, mas agora lhe permitiram um emprego numa empresa boa, agora tem uma renda, quem sabe que chega a milhões. Agora ele que obedecia, quando o pastor ligava para ele, irmão, precisava do irmão para uma ou outra atividade e tal, tudo bem, sem problema, pastor, mas agora ele é pessoa importante, é chefe, o pastor liga para ele, o irmão, precisamos de ti, precisamos de um trabalho teu para essa área. Pastor, não dá. Estou ocupado, pai. Veja lá os irmãos. Então, tem muitos irmãos aí, pastor. Não vai. Não dá. Seria bênção ou maldição? A prosperidade que nós monitoramos e aquilo que estamos a buscar muito, estamos a transitar para o ano de 2025, que nós queremos que Deus nos dê, seria para nós uma bênção ou maldição? Seria para nós bênção ou maldição? A Bíblia não diz que Uzias adorou outros deuses, não. A Bíblia também não diz que ele foi para a guerra sem consultar Deus, não. A Bíblia também não diz que ele ajuntou para si muitas mulheres, como fez Salomão, caindo em adultério. Também não, ele não fez isso. Mas a Bíblia diz no versículo 16, ele se exaltou e cometeu transgressões contra o Senhor. O Tratado de Teologia apresenta a palavra pecado como errar o alvo, pecado como a transgressão da palavra de Deus, o fugir à vontade de Deus. Então, o pecado tem diversas dimensões. E Uzias pecou porque ele exaltou-se acima da vontade de Deus. Assim que ele se tornou forte e superior, entendeu que como rei dava ordem em tudo e todos, ele entrou no lugar santo para fazer sacrifício. Uma coisa que não é permitida a ninguém, senão aos sacerdotes. Entrou para sacrificar. Entendeu? Eu sou o rei. Eu mando tudo. Eu tenho autoridade. E ele entendeu que essa autoridade lhe permitia, quem sabe, também subir no altar para administrar as coisas sagradas. E a Bíblia diz que ele pecou nisso. Toda a fama e prosperidade de Uzias não lhe autorizava a passar por cima do Deus que lhe engrandeceu. Não. Deus não honra aqueles que, por mais que sejam cheios de boas intenções, carregam no coração a exaltação própria. A exaltação própria é a primeira inclinação para a perdição dos irmãos.
Quando a bênção que Deus te dá te permite você começar a se exaltar, então você está no caminho da ruína. O sucesso tem arruinado muitas vidas úteis para a obra do Senhor. Sim. A lepra lhe saiu na testa, diz o versículo 19. E o versículo 21 diz que Uzias se tornou leproso até a morte. Palavra-chave que gostaria de falar para os irmãos nesta manhã, neste dia especial. Na vida espiritual, não importa como você começa, mas o que conta é como você vai terminar. Isso é o que conta. Não importa a história no tempo do pastor tal, no tempo do pastor tal, há anos atrás, mencionando história. Não, é como estamos agora a terminar a nossa história. Isso é o que conta. A sua fama, a sua prosperidade caiu no esquecimento desde que ele se tornou leproso. E a lepra foi uma advertência de Deus por causa do seu orgulho, foi um castigo. O mesmo Deus que vai te exaltar quando você estiver lhe obedecendo é o mesmo que vai providenciar um castigo quando você se esquecer dele e procurar profanar o nome de Deus. Ali sim você vai sentir a mão pesada de Deus. Você vai sentir a mão pesada de Deus. Mas ainda assim a mão pesada de Deus é um ato de misericórdia. E quando o teu pecado oculto sai à tona, é Deus tendo misericórdia contigo para te permitir você parar com isso. Não paraste quando estava a te divertir individualmente. Não paraste. Mas agora vai te obrigar a parar por causa da vergonha pública. Agora estás sujo publicamente. Porque você resistiu. Não quiseste largar o teu pecado escondido. Não quiseste. Agora Deus tem que usar a misericórdia de tornar público o teu pecado. De forma que pela vergonha você deixe o caminho errado. Não permita que chegue a este tempo, a esta fase. Siga a voz de Deus agora. Faça a vontade de Deus agora. Retifica o teu caminho. Faça a vontade de Deus. Busque a sua palavra, a sua orientação. Sim, nos dias de Zacarias ele buscou o Senhor. Amigo, não podemos cometer o suicídio espiritual de buscar o Senhor apenas em algum momento ou em alguma época da história. Não. Marcos 13, versículo 13. Aquele que permanecer até o fim, esse que será salvo. Apenas aquele que permanecer até o fim. O nosso começo não conta, mas o nosso terminar é que realmente conta. Como estamos terminando esse ano, o 2024? Como éramos na fé quando nós começamos a vida espiritual? Nós precisamos ser lembrados por nossa fé, queridos irmãos. Ou então, nos tornaremos mais famosos pela nossa queda do que pelo sucesso que um dia, quem sabe, tivemos. E o inimigo ama aqueles que brilham. O inimigo ama aquelas pessoas influentes na igreja. Líderes, pastores, diretores, partes da direção da igreja, anciãos, diáconos, diaconissas, pessoas de alguma influência na igreja. Estes são as pessoas chaves que o inimigo procura destruir. Porque sabe que destruindo uma dessas pessoas não vai levar apenas uma pessoa, mas vai influenciar muitos outros pelo mesmo caminho. Cuidemos da nossa alma. Olhemos para a nossa condição espiritual. Olhemos para a cruz e ganhemos a vida. A vida é Jesus Cristo. João 14, verso 6. É tempo de nós refletirmos sobre a condição que nós levamos e do estado espiritual em que nós nos encontramos. Tudo que nós fazemos conta para o dia em que nós nos encontraremos com o Senhor. Tudo que nós fazemos conta para o dia em que nós teremos um encontro com o nosso Rei. Nós precisamos deixar para trás o orgulho. E ao orarmos pelas bênçãos, Deus reconhecer que Deus é quem deu essas bênçãos. Engrandecendo, exaltando. E a melhor forma de engrandecer a Deus é fazendo a vontade de Deus. Ele me abençoou. Eu agradeço a Deus. E além de agradecer, eu reconheço que Ele é o dono de tudo. Dou meu dízimo, dou a oferta. Reconheço Ele como Senhor e Salvador. Procuro me afastar das inclinações espirituais ou das inclinações carnais que lutam contra a vida espiritual.
Procuro me afastar e me distanciar de tudo aquilo que poderia me distanciar de Deus. Porque eu sei que mais vale perder a alegria da vida nessa terra do que perder a vida eterna. Por isso Paulo diz que para mim o morrer é lucro. Viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. E Deus nos convida hoje, nesse dia especial, a refletirmos em todas as nossas ações que marcaram este ano também que vai terminar. Deus foi exaltado na nossa vida. Deus foi exaltado na trajetória, na história que nós escrevemos durante esse ano. Como estamos diante de Deus? E a forma de nós termos paz com Deus partem nos detalhes específicos, detalhes pequenos. Vai na leitura da Bíblia, vai na oração, vai no testemunho, vai na reverência na casa de Deus, no respeito às questões sagradas, a este lugar santo. Ter aquela noção de que por mais que essa é uma estrutura, que não é aquela estrutura mais digna possível, é onde nós nos encontramos com Deus, nós usamos esse lugar para nos encontrar com Deus. Merece respeito, merece honra. Não é um lugar para nós entrarmos em redes sociais, usarmos os telefones para outros fins inapropriados, que nos distraem deste culto de adoração. É incrível, irmãos, é incrível. A pessoa assusta, a pessoa... Isso é possível acontecer na igreja? É verdade mesmo que eu vi isso? Mas é mesmo isso. Você vê um irmão, está na igreja, está com seu telefone, está mesmo ouvindo música, mas diz que não, está adorando. Diz que não, que adora a Deus. Como teremos força espiritual se nós não buscamos respeito? Se aquele que é entidade maior nós não temos respeito, nem reverência, de onde é que virá a força espiritual? Ao nos despedirmos de 2024 e olharmos para o ano que se aproxima, 2025, e nós temos fé que Deus vai permitir com que os irmãos aqui presentes nós possamos chegar no 2025. Tenhamos em mente que o mais importante acima de tudo sempre e sempre será Deus. O mais importante que a minha família, que a minha esposa, que o meu marido, que os meus filhos, que os meus pais, está Deus. Que os meus amigos, colegas, seja de serviço ou de escola, está Deus. Precisa ser honrado e ser colocado acima de tudo e qualquer coisa. E nesta manhã, ou neste dia especial, que a nossa oração seja: Pai eterno, Deus bendito, permita com que a história da minha vida dignifique o teu nome. Permita com que o final dessa história resulte em ligação com as hostes celestiais. Permita que eu entenda que o mais importante é o Senhor acima de tudo e todas as coisas. E tudo o resto será consequência dessa ligação com Deus. E por isso nós devemos orar a Deus dizendo: faça a tua vontade em nossa vida. Que o Senhor possa nos abençoar a todos. Nos fazer entender que nós precisamos confirmar nossa vida e a nossa salvação diante do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Depois da mensagem 402. 402. Sim, eu vou chegar a 402.
402. Farra Alinhado. Cantemos. Farra Alinhado. Farra Alinhado. E entre nós também está. Pai Santo, acredito que a reflexão para a nossa oração nesse preciso momento foi em torno da história dos dias. Foi uma história muito forte e que seja uma reflexão para todos nós que queremos subsair na vida
queremos ter herança, queremos ter certos rendimentos. Querido Pai, a nossa oração nessa tarde é: abençoa-nos de acordo à proporção da nossa fé. Porque nós assim entendemos, de acordo com essa história, que a riqueza, Pai Santo, é vaidade. Se o fundamento não for do Senhor, se não for a tua vontade. Querido Jesus, estamos diante do último sábado do ano de 2024. Diante de ti está certas famílias, Pai Santo, que projetaram, sonharam, infelizmente não conseguiram realizar esses sonhos. Está diante de ti, neste último sábado, Pai Santo, jovens que sonharam grandes projetos, Pai Santo, jovens que pretendiam ingressar à universidade, infelizmente não conseguiram, jovens que pretendiam contrair matrimônio, não conseguiram. Pai Santo, nesse último sábado, diante de ti, está pessoas que não conseguiram realizar certo sonho ou projeto durante o ano de 2024. Queremos que com bênção, Pai Santo, por favor, perdoa-nos todos os pecados, Pai Santo. Está diante de ti provavelmente adultérios, fornicadores, Pai Santo, feiticeiros, mentirosos. Pai Santo, toda essa nossa imperfeição não queremos levar em 2025. Não queremos levar, queremos deixar aqui. Queremos deixar aqui nesse preciso momento. Então perdoa-nos. Queremos selar nesse último sábado de 2024. Queremos selar, Pai Santo, em Cristo Jesus. Queremos que o Senhor nos guarde esse 2024 na certeza que não temos nenhuma pendência com o Senhor. Queremos ir bem em 2025. Por favor, Pai Santo. São as graças que nós pedimos em nome santo de Jesus, o desejar de todas as nações. Amém. Amém. Não queremos reiterar aquilo que a gente já ouviu, queremos apenas aqui reforçar as informações que a gente não havia informado. Quer dizer que logo mais haverá consagração dos novos oficiais para o ano eclesiástico 2025. Então somos todos convidados a vir aqui para participar dessa grande cerimônia. Sei também que amanhã, né, o comitê da igreja estará reunido, então todos conselheiros, por favor, devem fazer presente quando forem 8 horas pontualmente. E após o programa da tarde, o Coral Jovem Alvorada e o grupo instrumental Mensagem do Terceiro Anjo estarão ensaiando. Então você que é membro deste grupo, por favor, faça-se presente. E todos os irmãos que fizeram a sua assinatura para aquisição do trimestrário do primeiro trimestre do ano de 2025, a direção da Escola Sabatina informa que deve entrar em contato com eles mesmo para poder fazer o levantamento do seu material. Então você que fez a sua assinatura, você entra em contato com o departamento da Escola Sabatina. O trimestrário é este que está aqui na minha mão: o amor e a justiça de Deus. Então vamos todos adquirir. Você que ainda não adquiriu, entre em contato com o departamento da Escola Sabatina para ter informação. Você pode adquirir ainda o mesmo trimestrário. Então, de manhã nós esquecemos de fazer aqui a recepção de um membro, né, nosso agora, graças a Deus. Eu vou querer mesmo incomodar o nosso líder, Eduardo Castro Manuel, se está certo, por favor, vem cá em frente. O nosso irmão, hoje vamos receber ele como membro, né, da Igreja Adventista Sétimo Dia de 500 casas. Graças a Deus, já temos a transferência feita. Irmão, aqui mesmo em frente, vamos fazer a recepção, né, do nosso irmão. Vamos convidar diácono-chefe, diaconisa-chefe, anciãos, diretores departamentais, pastor. Por favor, vamos assim dar a recepção ao receber o nosso irmão líder, Eduardo Castro Manuel. Por favor, esse é o momento, vamos aproveitar mesmo porque o tempo não é nosso tempo, é de Deus. Por favor, anciãos, por favor, tesoureiro, vamos assim fazer a recepção do nosso líder. E ao terminarmos esse culto, desejamos a todos feliz sábado, bom apetite ao almoço e nos vemos no período da tarde.